Bom dia! Começando mais um Despertando no dia 7 de outubro. Como vão? Sai da minha frente que eu quero passar, diz a Elza Soares. Bom dia, Mauro. Bom dia, Isadora. O que foi aquela noite ontem, hein, Isadora? Isa, dá uma mexida na gente, né? Hein, Adriana? Foi uma noite, né, ontem. Quem não assistiu vai assistir depois. Bom dia, Adriana. Bom dia, Rosali. Ontem nós tivemos uma convidada na comunidade Arquitetura da Mente, a Fernanda Toqueto. Deu uma bagunçada, né? Bom dia, Silvia. Bom dia, Cíntia Gutierrez. Bom dia, Maria. Sinta o balanço dessa mulher. Essa mulher é rainha do soul. Do soul. Bom dia, Rosana. Úrsula, como vai? Cris, tudo certo? Mas que nada. Sai da minha frente que eu quero passar. Hoje é quinta, eu já estou em ritmo de sexta. Vocês imaginam que vai ser sábado. Ninguém vai me aguentar. Bom dia, Ana Tereza. Bom dia, Fabiola, Rosa. Tudo bem, Isis? E aí, Isis? Mexeu ontem, né? Foi bem legal. Eu falei que ia ser legal. Falei para vocês. Oi, Laura. Hoje é quinta e eu já estou com ritmo de sexta. Vocês imaginam o que eu vou incomodar hoje? Eu vou incomodar muito. Eu acho que eu nasci para isso. Acho que a minha função nesse planeta. Minha função é incomodar, é dar uma cutucada. Não importa como, né? Eu sei que hoje é quinta, mas eu estou com um espírito de sexta, Isadora. Não adianta, o que eu posso fazer? Tem uma sexta em mim que tomou conta. Não adianta. Sabe aquele espírito de porco? Eu já acordei às 4 horas, já estava meditando. Daí chegou umas 5 horas. Tá, já deu, né? Já deu, já estava com a corda toda. Cláudia, tudo certo? Como foi? Depois me conta no WhatsApp. Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Laura, só rindo mesmo, que não adianta, né? Adriana Marchiori. É só eu que acho, vocês também. Esse Marchiori é meio mafioso, esse sobrenome, né? Marchiori. Isso aí deve ser da máfia. Eu não sei, tio, mas eu desconfio alguma coisa assim. Bom dia, Anidil. Bom dia, Helga. Bom dia, Conceição. Nós estamos lendo a Arte de Viver, já ia dizer Arte da Vida. A Arte de Viver com Thich Nhat Hanh. Eu não sei nem pronunciar esse nome, porque uns dizem Thich Nhat Hanh, outros dizem Thich Nhat Hanh. Tá tudo bem, né? Né, Cíntia? A gente faz o que pode com o que nós temos. O que importa é que a gente vai para a leitura. Ontem nós paramos na página 61. E aí, eu vou ler o último parágrafo, né, nega? Vou ler o último parágrafo que ele comentou aqui, que foi lindo, daí a gente segue a partir dali. Última frase. Poucas semanas mais tarde o calor voltou. Lembra que ele estava falando sobre o marmelo japonês que tinha florescido. Ele floresceu e aí deu um frio, porque ele floresceu fora de época e morreu. No outro dia ele foi lá e viu e tinha morrido as flores, né? As flores tinham morrido. E ele ficou triste, né? Aí poucas semanas mais tarde, né, o calor voltou e durante a minha caminhada percebi novos botões no arbusto. Eles eram lindos, jovens e cheios de frescor. Fiquei maravilhado e perguntei a eles: vocês são os mesmos botões que morreram na geada ou são outros? Vocês também falam com as plantas? Eu falo. Acho incrível quando surge. Eu digo, olha só, como é que tu surgiu assim do nada? Sabe, e às vezes surgem umas plantas que a gente não conhece, né? Tem um pátio aqui falando nisso. Olha como é que está minha mente hoje. Então vocês imaginam. Mente de quinta com cara de sexta. Vocês viram o vídeo que eu coloquei no Rios agora há pouco, né, que nós colocamos? Começando amanhã com esses sons dos passarinhos, assim. É assim que eu começo a minha manhã sempre. E aí, olhem, meia natureza. Tá ali, tá no Insta aí. E aí surgem os botões e às vezes eu olho assim, nossa, tu nunca apareceu aqui, de onde é que tu surgiu? E as flores responderam. A Isa fala com as plantas também. Pessoas estranhas falam com as plantas, não sei, não. Acho meio estranho. E as flores responderam: não somos os mesmos, nem somos diferentes.
Quando as condições são propícias, nós nos manifestamos. Quando não, nos escondemos. Né? Quantos de nós se escondem atrás de coisas assim porque as condições não nos permitem florescer? E de repente, basta algo, uma condição muda, um posicionamento, qualquer coisinha muda e a gente floresce do nada assim. Antes de minha mãe dar à luz a mim, segue o Tinahama, ela esteve grávida de outro menino, mas o perdeu. Quando eu era novo, sempre me perguntava, quem pretendia se manifestar, eu ou o meu irmão? Que lindo isso. Quando o bebê é perdido, isso significa que as condições não são suficientes para que ele se manifeste, e a criança decide desistir e esperar uma melhor oportunidade. Olha que bonito isso, né? Vou desistir. Volto logo, minha querida. Vocês já viram essa forma de ver as coisas? É só um mestre, né? Um mestre completamente iluminado para dizer isso. A forma linda que ele vê, né? A vida. Quando um bebê é perdido, isso significa que as condições não são suficientes para que ele se manifeste. E a criança decide desistir e esperar uma melhor oportunidade. Vou desistir. Volto logo, minha querida. Que espetáculo, tia. Que coisa mais linda. Muito bonito mesmo. Bom dia, as pessoas que estão entrando aí agora. Gorete, que sempre entra depois, para ela dizer assim, eu só entro depois para tu não ficar me dizendo bom dia. Então, bom dia, Gorete. Deem bom dia para Gorete, gente. Bom dia, Felipe. Bom dia, Nicole. E aí, Marquito? Se enxergarmos o mundo com esses olhos, sofremos muito menos. O bebê que minha mãe perdeu era o meu irmão? Ou talvez tenha sido eu que estava a ponto de vir ao mundo, mas resolvi dizer, ainda não é o momento, e desisti. É impressionante, né, a forma dele enxergar isso. Vocês já tinham ouvido isso? Claro que eu já tinha lido o livro, né? Mas cada vez que eu chego nessa parte eu acho incrível. O vislumbre da vacuidade e da ausência de imagem pode nos ajudar na libertação das nossas penas. O menino não tem um eu individualizado. Um bebê é feito da mãe. Óbvio que é feto. Um bebê é feito da mãe, do pai e de várias outras causas e condições. Quando tais elementos voltarem a se reunir, o próximo bebê não será igual nem diferente. Nada é perdido. Genial. Seu período de vida é ilimitado. Novo intertítulo. Quando falamos em um dia de nascimento ou hora da morte, essas coisas não passam de noções. Dizer que temos um período de vida também é apenas uma noção. Gente, acordem aí, pessoal, mandem aviãozinho. Vamos lá, gente, que vocês estão aí no Instagram só vendo porcaria. Vamos ver umas coisas que possam mudar a sua vida, né? Aí mande um aviãozinho, vamos lá. Vamos acordar todo mundo. Liguem, pessoal, só me incomodar. Tais marcas e sinais são designações convencionais e úteis, enquanto a verdade relativa, mas não são a verdade total. Não são a realidade. Se sentimos medo, raiva ou tristeza frente à morte, isso significa que continuamos presos a noções incorretas de vida e morte. Acreditamos que a morte significa que de algo nos tornaremos nada. Porém, se enxergamos as formas nas quais existimos além dos nossos corpos, alterando constantemente nossas formas, percebemos que nada se perde e deixamos de sentir tanto medo ou raiva. Quando uma nuvem se transforma em chuva, podemos ter a tentação de dizer que a nuvem morreu. Porém, nós sabemos que a verdadeira natureza da nuvem, H2O2, não está morta. Ela se tornou chuva. Se queremos enxergar a verdadeira natureza de uma nuvem, devemos nos libertar da imagem nuvem. A morte de uma nuvem é ao mesmo tempo o nascimento da chuva. Se uma nuvem não morre, como a chuva poderia nascer? Mas a nuvem não precisa esperar até o momento para enxergar o nascimento da chuva, pois assim como nós, a nuvem está morrendo a todo instante.
Digamos que você esteja fervendo água. Quando a água aquece, forma-se um vapor. E essa transformação é mais rápida quanto mais alta é a temperatura. Quando ela se aproxima dos 100 graus Celsius, mais água se transforma em vapor. A evaporação é, ao mesmo tempo, a morte da água e o nascimento do vapor, que mais tarde se transformará em uma nuvem no céu. O mesmo é válido para nós. Às vezes, existe uma lenta transformação, em outras, a transformação é mais abrupta. Abrupta. Abrupta é uma daquelas palavras que caem da escada. Abrupta. Né? Não precisamos esperar até que a água da nossa vida se aproxime dos 100 graus para enxergar isso, pois até lá pode ser tarde demais. Devemos aproveitar o momento atual, quando estamos vivos, para compreender a vida e a morte, pois assim nos libertaremos das ansiedades, medos e mágoas. E morrer lento ou rapidamente é a mesma coisa. Com esse vislumbre, a qualidade da nossa vida aumenta e nós podemos apreciar cada momento. Um dia vivido profundamente com esse vislumbre pode valer mais do que 100 dias vividos sem ele. O que importa é a qualidade da nossa vida, não sua duração. Todo mundo concorda com isso? É, né? Mas a gente fica ali se arrastando na vida, achando que a vida vai durar para sempre. Na verdade, a vida é cada dia, né? É a vida daquele dia. E o interessante é que a gente vive a vida dizendo, mas eu tenho uma vida, né? Como se a vida tivesse já um tanto, assim, né? Como se tu olhasse um pedaço de pão, um pão inteiro, né? Dizendo, eu tenho esse pão, né? Mas sabendo que tu vai tirar as fatias, só que a vida tu não consegue ver a vida inteira como se fosse, tu visse um pão inteiro, assim, uma coisa inteira, né? A vida, na verdade, é uma fatia, né? E é isso que a gente tem que olhar. Vivo ou morto? Quando olhamos para um carvalho, pode ser difícil imaginar que ele nasceu de uma noz. Essa noz continua viva? Se sim, por que não a vemos? Ou será que a noz deixou de existir? Se ela morreu, como o carvalho pôde existir? Os ensinamentos sobre a ausência de imagem ajudam a nos libertar da nossa tendência a classificar tudo. E, em geral, tentamos acomodar a vida em 4 categorias. Está vivo, está morto, ainda pertence ao reino do ser, em outras palavras, ainda existe? Passou ao reino do não ser, deixou de existir? A verdade é que não podemos acomodar a realidade nas categorias de existente e não existente. Quando alcançamos a verdade última, percebemos que as categorias vivo e morto não se aplicam, seja para uma nuvem, uma noz, um elétron, uma estrela, nós mesmos ou nossos entes queridos. A verdade última é a iluminação, gente. Ou pelo menos um insight mais amplo, assim. A gente não alcança isso, né? A gente tem vislumbres, como ele diz aqui, né? Como o mestre diz aqui. A gente tem vislumbres dessa realidade e ela ela desaparece a todo instante, assim. São pequenos satóris que a gente tem, né? Satori, que a gente tem da vida, né? Sabe aqueles momentos que a gente tem, assim, quando... Eu já comentei aqui, né? Mas sempre tem gente nova. A gente tem aqueles momentos de uma extrema harmonia, de uma extrema paz, um extremo estado de pertencimento, de pertencer ao todo, assim, de estar completamente conectado, vibrando na mesma vibração de todo o planeta, assim, de tudo, quando tudo está vibrando igual, assim. E não necessariamente aconteceu alguma coisa, nada, simplesmente tu vibrou, assim, tu entrou na sintonia, na vibração do planeta, assim. E quando acontece esse momento, tu tem esse momento de Satori, né? E aí tu entende a verdade última. Só que como a gente não consegue manter, né? A gente não consegue atingir o Nirvana, aquilo se desfaz a qualquer energia que brota um pensamento, brota qualquer coisa e a gente sai daquilo. E aí tu não consegue mais voltar, porque é outro acorde que já está tocando. E a prática de meditação
tendência é que a gente fique mais tempo ou chegue mais vezes nesses lugares, assim, nesses locais da mente, né? É a ideia. Assim como precisamos nos libertar da ideia de que existe um eu, ou de que o ser humano é diferente dos demais seres vivos, também precisamos nos libertar da imagem e da aparência de um período de vida. Que eu falei antes, né? Seu período de vida não é limitado a 70, 80 ou 100 anos. E isso é uma boa notícia. O seu corpo não é o seu eu. Você é muito mais do que o seu corpo. A sua vida não conhece fronteiras. Você é muito mais do que seu corpo, do que este corpo. Neste momento, você já deve ter começado a perceber que não somos limitados ao nosso corpo físico, nem mesmo enquanto estamos vivos. Nós intersomos com nossos antepassados, descendentes e com o cosmo por inteiro. Não temos um eu individualizado. Nunca nascemos realmente e nunca morremos realmente. Somos interconectados com toda a vida e vivemos em constante transformação. As tradições budistas desenvolveram várias maneiras de visualizar nossa vida sem fronteiras. E uma dessas maneiras é enxergar que, além do nosso corpo humano, temos vários outros corpos. Em algumas tradições dizem que temos 3, outras 5 ou 6. No Espiritismo são 6, né? É isso? São vários corpos. Observando com cuidado, compreendendo a natureza da vacuidade, da ausência de imagem, além do vislumbre do interser, podemos identificar ao menos 8 corpos diferentes. Eu falei 6, mas eu não tenho certeza. Eu li alguma vez, não tenho nenhum conhecimento sobre o... Eu adoro o Espiritismo, é uma coisa que eu acho fascinante, assim. Mas eu estudei, mas não lembro. Não sei se é 6 ou 8. Para quem é espírita aí. Quando conseguimos reconhecer e experimentar todos os nossos corpos, nossa vida de maneira mais plena... Vivemos nossa vida de maneira mais plena e encaramos a desintegração do nosso corpo físico sem medo. Aqui a palavra corpo significa apenas uma coleção de energias, um corpo de energia. A ciência moderna nos diz que tudo que percebemos é energia. Certos tipos de energia nós podemos ver ou detectar com nossos sentidos. Outros apenas com instrumentos especializados. Existem também os tipos de energia que ainda não aprendemos a mensurar, mas que mesmo assim podemos ser capazes de sentir e perceber. Temos uma relação bem próxima com nossos 8 corpos. Podemos cuidar deles para que estejam presentes, fortes e saudáveis, quando necessitarmos de sua ajuda, e para que reúnam as qualidades que gostaríamos de que continuassem após a nossa morte. Um de meus alunos disse: se eu tenho 8 corpos, então preciso tomar banho 8 vezes, um para cada corpo? Ah, tem sempre um engraçadinho, né? Tem sempre um, né? Que coisa séria. Imagina tu perder tempo fazendo uma pergunta dessa para um mestre desse realizado. Eu acho uma perda de tempo. Né, Paty? O que tu acha dessa pergunta desse aluno? Falando sobre os corpos energéticos, e o aluno banco engraçadinho com o mestre, né? Tipo, se eu tenho 8 corpos, então eu preciso tomar banho 8 vezes, um para cada corpo. Porém, quando enxergamos a interconexão entre os corpos, percebemos a necessidade de um único banho consciente e economizamos muita água. É uma maravilha termos tantos corpos. Daí dá aquelas vontades, dá aquelas respostas, né? Pá, mas tu não me faz perder tempo, tia. É uma maravilha termos tantos corpos. Mas não aceite o que eu digo. Investigue e enxergue você mesmo. Primeiro corpo, o corpo humano. Deixa eu tirar uma coisa aqui. Ele vai falar de todos os corpos. Só que não é o corpo que vocês estão imaginando. Não é o corpo como o Espiritismo coloca. Então quem for espírita aí poderia nos colocar. Eu tenho material, depois eu vou olhar. Eu ganhei toda a coleção são 21 livros
do Chico Xavier. Muito bacana. Enfim, eu li poucos. Primeiro corpo, o corpo humano. Graças ao nosso corpo humano, podemos sentir, nos curarmos e nos transformarmos. Podemos experimentar todas as maravilhas da vida. Podemos nos aproximar e cuidar das pessoas que amamos. Podemos nos reconciliar com qualquer membro da nossa família. Podemos ouvir o som do canto dos pássaros e o ruído da maré subindo. E podemos agir para tornar o nosso mundo um local mais saudável, mais pacífico e mais ligado à compaixão. Graças ao nosso corpo, tudo é possível. Ainda assim, em várias ocasiões, nos esquecemos completamente de que temos um corpo. Nosso corpo continua presente, mas nossa mente está em outro lugar. Longe do nosso corpo. Nossa mente fica alienada do corpo. Ela está com os nossos projetos, preocupações e medos. Podemos trabalhar em um computador durante horas, esquecendo-nos completamente do nosso corpo, até que algo começa a doer. Mas como afirmar que estamos vivendo nossa vida de verdade se nos esquecemos do fato de que temos um corpo? Se a nossa mente não está com o nosso corpo, não podemos afirmar que estamos verdadeiramente presentes. Olha isso, gente. Tão simples, tão real. Não podemos afirmar que estamos verdadeiramente vivos se o corpo e a mente não estiverem conectados. Respirando de maneira consciente, você simplesmente desfruta do seu inspirar e expirar. Você traz a mente de volta ao corpo. Percebe que está vivo, ainda está vivo, o que é uma maravilha. Estar vivo é o maior dos milagres. Grande parte de nós precisa aprender a como cuidar do nosso corpo físico. Precisamos aprender a relaxar e dormir, a comer e consumir de maneira que nosso corpo possa se manter saudável, leve e tranquilo. Se ouvirmos com cuidado, escutaremos nosso corpo nos avisando o tempo todo do que ele precisa ou não. Embora essa voz seja bem clara, tudo indica que perdemos nossa capacidade de escutá-la. Né? Punimos demais o nosso corpo, fazendo com que a tensão e a dor se acumulem. A Nicole está dizendo: meu Deus, que doido, fico tipo 8 horas no computador e só lembro do meu corpo quando sinto dor mesmo. É verdade. Principalmente na tua área, né, cara? Eu acho que é design, né, Nicole? É um troço louco. Agora, só terminar esse parágrafo aqui. Estamos negligenciando-o há tempos e ele pode estar se sentindo solitário. Nosso corpo tem sabedoria e nós deveríamos abrir uma porta para escutá-lo. Eu falo aqui muitas vezes e não é conversa fiada. Eu de fato faço isso. Né? Como um praticante tem que fazer isso. Né? Então o tempo todo eu paro, eu observo, e eu estou aqui, eu trabalho no computador, vocês sabem, eu sou arquiteto, né? Eu passo o dia também sentado no computador e desenhando, e projetando, fico brincando de casinha, né? Fico desenhando casas, projetos, enfim. Né? Então a gente fica muito tempo. Mas eu paro mesmo, a cada instante, e dou uma respirada por uns 30 segundos. Observo, alinho a coluna. Apenas isso. E quando é demais, a cada 1 hora eu levanto e faço, para quem sabe praticar yoga, eu faço um surya. Não precisa grandes movimentos, faz um surya, né? Que é o movimento todo, né? Saudação ao sol. Aí é um movimento de yoga. Aí eu vou ali, não precisa muito espaço. Ou simplesmente curvo o meu corpo, deixo que ele alongue. O tempo inteiro, gente, não é assim de vez em quando. A Nicole falou de 8 horas. A gente fica mesmo 8, 10, 12 horas trabalhando, né? Até mais. E aí, o que tem que fazer? Tem que mexer. Vai dizer, tá, mas isso todo mundo faz. Duvido que todo mundo faça. Duvido mesmo, de verdade. Porque não precisa parar 1 hora, 2 para ir para uma academia, para fazer yoga. Isso a gente tem que fazer. Mas esses momentos, assim, se tu não lembra, instala um lembrete, assim, um sino que toca a cada 30 minutos. Instalem isso, um sino que toca a cada 30 minutos. Tu para por 1 minuto ou 3 minutos. Basta isso. Vamos fazer a nossa prática? Gente, falando em prática, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, na verdade 2 coisas, já vou avisar todos os dias para que a gente construa essa ideia.
Como as coisas estão se organizando, eu vou voltar a ter práticas presenciais e farei aqui em casa. Vocês olhem o vídeo no Reels ali que foi colocado no Instagram e tudo mais, como é o ambiente aqui em casa, um ambiente bastante grande, arejado, enfim, em meio à natureza, em meio a um parque, né, o Parque do Engenho, é lindo aqui. E eu vou voltar a fazer práticas então aqui em casa, né, presenciais. Aqui nesta sala, que eu vou dar uma modificada, cabe umas 8 pessoas, 10 pessoas, assim, então bem tranquilas, né, aqui na biblioteca. Eu penso em fazer após o Dharma, tipo 7h15 da manhã. Tá? Então quem se inscrever, se inscreveu. Quem tiver interesse, que mora aqui na região, mora em Lajeado, né, vamos fazer uma praticazinha. Eu estou construindo a ideia ainda e voltarei a fazer os cursos presenciais à tardinha ou à noite. Tá? Então quem tiver interesse, se inscrevam, porque como é um espaço relativamente pequeno, é para quem se inscrever primeiro. Não tenho valores, não tenho nada disso, não se preocupem, não são coisas nada exageradas, mas a ideia é construir essa unidade, assim. Isso é o primeiro aviso. O segundo, dia 12, terça-feira, que é dia das crianças, que é feriado, farei uma prática de meditação em movimento, né? Prática do coração, lá no Parque dos Diques, às 10 da manhã. Então já vão pensando, a gente já vai lançar esse movimento, já vamos lançar o post, e convidem as pessoas e vão fazer essa prática, ok? Quem tiver afim, então me manda um direct, me manda um WhatsApp, porque realmente a gente vai ver como é que vai funcionar de manhã, eu quero de manhã. Daí não é curso, daí é só prática. À noite a gente fará cursos presenciais, tá bem? E vamos avançando, estudando o budismo, estudando as práticas de meditação. Se coloque em uma postura de meditação. Faça uma inspiração profunda. É bem possível que essas práticas de manhã a gente faça algumas vezes pela semana. Que a gente vai se aprofundar mais do que a gente faz aqui em 3, 4 minutos, tá bem, gente? E ao fazer essa inspiração profunda, soltem pela boca. E novamente leve a sua atenção, como todos os dias, ao seu abdômen. Veja o seu centro de força, de poder, de energia, como ele está. Se você sentir que ele está tenso, faça alguns movimentos com o abdômen para frente e para trás, enchendo e soltando. Esse é o seu centro de força. Solte o abdômen, solte a lombar, o pescoço. Traga sua mente agora totalmente para o seu corpo. Fica apenas observando o seu corpo por alguns instantes. Sinta o calor do seu corpo, a temperatura. Sinta a massa do seu corpo. Veja quanto tempo você consegue ficar presente com o seu corpo sem reagir a impulsos. Comece a amplificar e ampliar tudo que surgir nos sentidos. Ouça tudo à sua volta, com atenção, sem julgamento. Isso tudo faz parte do corpo.
E agora faça uma pergunta para você mesmo. Como eu venho tratando o meu corpo ultimamente? O que eu farei a partir de hoje para deixar de maltratá-lo ou aumentar as condições de forma saudável para o meu corpo? A partir de hoje. A partir de agora, nesse instante. O que eu posso inserir na minha vida que irá contribuir para a saúde do meu corpo e, consequentemente, da minha mente? Quais são os pequenos hábitos simples que eu posso inserir? E farei a partir desse instante. Se preferir, ao terminar essa live, escreva essas motivações, essas aspirações. E realize. Só escrever, só pensar não adianta. Que os méritos desse nosso encontro e dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia, boa quinta-feira. Eu já disse que eu estou com um astral de sexta, né? Então, para quem estiver por perto, me aguente. E até amanhã.